Um bom dia a todos que nos assistem nesse momento. Estamos aqui com mais uma meditação matinal da Palavra de Deus. E bom, hoje nós iremos fazer uma meditação, uma pequena palavra aqui de Lucas capítulo 17, que diz aonde a gente pode alcançar o reino dos céus. Interessante que hoje eu vi uma pessoa fazendo uma pergunta: como é que a gente consegue chegar no céu se a gente é físico, né? Se a gente, depois que a gente morre, o corpo vira carniça, o corpo é enterrado, é cremado, não importa. Como é que a gente chega no céu? É aí uma coisa importante que muitos desconhecem: a alma. Não é o nosso corpo que vai para o céu, mas é a nossa alma. Existe uma alma dentro de cada ser humano que existe nessa terra. Creia você ou não, mas o fato é que existe sim uma alma. Não é comprovado pela ciência? Não é. Porque ela não é física. Ela não é como uma, né, uma árvore que você pode comprovar a idade, comprovar quanto tempo ela tá lá, como é que ela vive. Não. É muito mais complexo, porque você não tem como provar algo que você não vê. E a alma ela é invisível aos olhos humanos. E por isso que ela não está presente no exterior. A gente não consegue ver ela, mas ela está presente no nosso interior, dentro de nós. E Jesus disse como é que a gente pode chegar no reino dos céus através da alma. Mas é algo bem surpreendente. Olha o que ele diz. Lucas 17, versículo 20 em diante, diz assim, ó. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com aparência exterior. Olha só. Ou seja, o reino de Deus não vem com o lado de fora. A gente não consegue ver ele como se a gente fosse entrar num palácio, num estabelecimento. O reino de Deus não é assim. E ele falou assim, ó, nem dirão, eu aqui ou eu ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E olha só, então você percebe uma coisa, que o reino de Deus ele não é físico. Ele não é algo que você pode pegar e apalpar com suas mãos, não. Como, por exemplo, você pode entrar agora numa igreja, num mercado, num estabelecimento, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Você pode tocar lá nas paredes, nas coisas que estão lá. Você sabe que aquilo existe porque você está vendo e você está sentindo. Mas o reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus ele é invisível aos olhos humanos e nós somos incapazes de vê-lo e compreendê-lo. Por isso que a Bíblia diz que nada, sabe, nada desceu no coração do homem, nem chegou na mente as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, ninguém tem nem ideia. Se você pode até ver lá no chat GPT, lá nas inteligências artificiais, e colocar lá assim, imagine o paraíso, o reino de Deus. Ele vai imaginar um lugar celestial, né, como diz, né, portões de ouro, dourado, né, uma paz incrível, uma majestade, né. Mas se você parar para pensar o que que a Bíblia diz, né, serão portões de ouro, isso, aquilo, outro, é uma visão que João teve. E João era um ser humano como qualquer um. Imagina então que ele estava usando palavras que seriam compreensíveis para nós. Ele diz, então, tem portões de ouro, tem isso aqui, chões, né, pisos de ouro, pisos de brilhantes. Mas se você para pensar, pode ser algo que ele falou para a gente compreender, porque nem mesmo ele compreendeu o que ele viu ali, de tão glorioso e majestoso que aquilo era. E é isso que Deus tem preparado para nós, é o reino dele. E muitas pessoas até perguntam assim, como eu citei no início do vídeo, eu vi uma pessoa perguntando, né, coincidência ou não, não sei, mas foi uma pergunta que até me deu inspiração também a mais para fazer esse vídeo, eu já tinha inspiração desde ontem, mas enfim, isso aí me ajudou a ter mais, de que ele disse, né, como é que a gente vai morrer, nosso corpo vai ser enterrado, cremado, não importa, e como é que a gente vai para um lugar celestial se nosso corpo vai estar aqui na Terra, de alguma forma, né? É porque não é o corpo que vai para o céu, ou para o inferno, mas é a alma. E você tem que entender que a salvação depende de você. Para você ir para o reino dos céus, você depende de você. É você que é o grande responsável pela onde a sua alma vai passar pela eternidade. Você pode viver 80, 100, no máximo até 120 anos nesse mundo, né? Porque o máximo que a ciência já provou é que o homem pode viver até 120 anos. Mas um humano normal, em média, vive entre 70 e 80 anos. Você pode viver quanto tempo que for, mas nada vai compensar, nada vai comparar à eternidade, seja no céu ou no inferno. E todo ser humano vai passar por lá. Tem gente que acredita que inferno e céu não existe. Tem gente que acredita que quando eu morrer não vai ter um nada, né? Nada vai acontecer. Tem várias dessas pensamentos, mas se a gente entender que a Bíblia é a verdade,
e a compreensão que a nossa alma existe, então a gente vai passar por algum lugar, sim. Se a alma de fato existe, então a gente vai passar por algum lugar na eternidade. E você, meu querido amigo e amiga, você pode decidir isso ainda hoje. A sua vida e as suas escolhas vão justificar aonde a sua alma vai passar pela eternidade. O que você pensa? O que você planeja para a sua alma? Você planeja viver daqui a tempos, a anos? Você quer cumprir seus desejos, seus objetivos? Mas você já parou para pensar aonde a sua alma vai passar pela eternidade? Você já parou para pensar nisso? Porque isso é muito mais importante do que o que você pode conquistar neste mundo. As conquistas materiais não são, sabe, não chegam aos pés do que a maior conquista que o ser humano pode ter na eternidade, que é chegar ao céu, o reino de Deus. Então, se você tem preparado isso para a sua vida, você é uma pessoa bem-aventurada, como diz, uma pessoa inteligente, sábia. Mas se você não tem feito isso, procure fazer isso. Porque muitas pessoas nesse mundo têm desperdiçado sua vida, anos, vivendo nos prazeres mundanos que ainda são passageiros e esquecem que tem uma alma e que vão passar por algum lugar na eternidade. Ou às vezes fingem que não existe, né? Coloca na cabeça, quer saber, pra mim céu e inferno não existe, Deus e diabo não existe, não faz sentido nada pra minha cabeça. Aí ela pensa que não existe. Então tem pessoas desse tipo. Mas qual você deve se encontrar? Você acha de fato inteligente passar nos prazeres deste mundo, como se na ignorância, na pura ignorância, pensando que não vai ter nada na eternidade, no final você descobrir que sim, existe um inferno ali, e é ali onde a sua alma vai passar? Já pensou? E a Bíblia fala sobre o inferno, o céu. É uma promessa. O céu é uma promessa para aqueles que servem a Deus com sinceridade e verdade. Estão na presença dele e se mantêm na verdade, cumprindo a sua palavra e obedecendo. Mas Deus não é mal por jogar almas no inferno. Não é jogar almas no inferno como se ele fosse mal, não. Mas aquelas pessoas em si é a que colocam a sua alma no inferno. Não é Deus que coloca a alma delas no inferno. Deus não envia ninguém para o inferno. Lembrando que o inferno não foi criado para os seres humanos, mas para os anjos caídos que se rebelaram com ele, contra o Senhor. E para os seres humanos são aqueles mesmos, são eles mesmos que rejeitam a Deus e a forma de... O fato deles rejeitarem a Deus já mostra que eles não podem compactuar na eternidade. Como é que eu vou ignorar Deus a minha vida inteira e eu vou passar a eternidade com ele? Não faz sentido. Não faz o menor sentido, para ser sincero. Então aquela pessoa vai viver separada de dele por toda a eternidade. Então, você escolhe. Porque o reino dos céus ele não é um lugar que você pode ir aqui no mundo. Você não pode abrir o, o, o Waze, né? O Google Maps e procurar lá assim. Eu quero ir pro reino dos céus aqui no mundo. Não tem isso. Não tem esse negócio. Não tem um lugar espiritual que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Não é físico. Você não pode encontrar ele aqui ou aqui. Nesse lado, na esquerda ou na direita, não. Porque ele não é nesse mundo, mas é após a eternidade. E o reino de Deus está dentro da gente, né? Como Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vós. Mas quer dizer que o reino de Deus está dentro de nós, de todo mundo? Não. Ele está dentro daqueles que permanecem em obediência à palavra de Deus. Ali o reino de Deus está encontrado. Porque o reino de Deus não só é um lugar espiritual, mas ele também pode estar dentro de você. Sabe que quando alguém tem o Espírito Santo, é um pedacinho do céu. Já viu essa expressão que agora eu tenho um pedacinho do céu na minha vida? É uma forma de dizer que o céu está dentro de você, o paraíso está dentro de você. Então, se você já sente uma paz intensa na sua alma, quando você tem a presença de Deus, quando você tem o Espírito Santo, imagina quando vai ser quando você estiver lá no céu. De verdade, de fato. Presencialmente. Vai ser maravilhoso. Então, não desperdice sua vida com prazeres que vão te condenar. Não é que Deus não quer que você viva. Na verdade, Ele quer que todo mundo viva de uma forma como Ele criou. Mas é obedecendo a sua palavra. Não se contaminando com aquilo que Ele fala pra gente não se contaminar. Porque a Bíblia já deu até uma lista, né, daqueles que não poderão ir para o céu. Os homicidas, os mentirosos, enfim. Está em Apocalipse. Então, se você se encontrar naquela lista, você está impuro. Você está em pecado e você não pode acessar o reino dos céus. E não é porque Deus é injusto, não é porque Deus é mau, é porque você se contaminou. E você tem que se limpar. Você tem que limpar a sua alma, se purificar para poder acessar o reino dos céus. Essa é
É uma escolha individual de cada um. Então, faça isso. Não se contamine com as coisas deste mundo para você se preservar para o céu. E Deus está guardando cada um de nós neste lugar, né, celestial. Então, não desista, meu amigo. Se purifique. Continue na santidade. Continue na obediência na palavra de Deus. Se você onde estava, fique mais em fervor. Se você estava impuro, você reconhece que você precisa, vem esse temor na sua mente, comece a abandonar o pecado, leia mais a palavra, ora mais. Não dê tempo ao pecado. Enche a sua mente com as coisas de Deus. Quando a nossa mente está cheia das coisas de Deus, o pecado não pode nos contaminar, não pode entrar na nossa vida. Só se a gente permitir. E se a gente permitir, o pecado vai ter acesso. Mas se a gente tem a palavra de Deus na nossa mente, no nosso coração, já dentro do nosso coração, então é mais difícil disso acontecer. Então, se enche com as coisas de Deus. Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus, e até o nosso próximo encontro, até o nosso próximo vídeo. Siga-me também no meu perfil nas redes sociais, Facebook, Instagram, estará na descrição desse vídeo. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.